A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, irmão, irmã, é sempre um prazer estarmos juntos para mais um vídeo de um comentário da Escola Bíblica Dominical. E a classe dos jovens que nós estamos comentando. Primeiro trimestre de 2020 e tratando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Esse é o bendito e maravilhoso assunto que nós estamos comentando. Hoje nós vamos pensar na aula de número 4. Aula 4 do dia 26 de janeiro de 2020. Essa aula 4, ela tem como título O que Cristo fez por nós. Então esse é o assunto que nós vamos estar meditando hoje. Texto do dia extraído da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, que diz: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A síntese da lição nos diz: ninguém poderia fazer o que Jesus, por seu amor, fez por nós. Compreender o valor do sacrifício do Calvário é o primeiro passo para vivermos um cristianismo autêntico e saudável. A lição tem como seu texto bíblico, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 21, e também está dividida da seguinte forma: primeiro tópico, a morte vicária, depois nós temos a expiação e, por último, o valor do sacrifício de Cristo. Então pensemos um pouco nesses três tópicos abordados pela lição deste domingo. Primeiro, a morte vicária. A palavra vicária significa em substituição de alguém. Então, o que nós sabemos por isso, e a palavra de Deus nos mostra, é que Cristo morreu por nós. Quando nós pensamos na morte vicária de Cristo, nós vemos aqui implícito a verdade bíblica acerca da total depravação do ser humano. E essa depravação por causa do pecado, ela traz ao homem uma impossibilidade completa de ser salvo por qualquer outro meio, senão pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte vicária de Cristo nos faz relembrar a doutrina bíblica da depravação total do homem, mostrando para nós que somente através do sacrifício de Cristo, e não há outro sacrifício. Lembremos o que o apóstolo Pedro disse, está registrado em Atos 4:12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é o único sacrifício, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Cristo fez e sofreu era necessário, imprescindível. E isso se apenas uma alma fosse objeto da redenção. Porque nenhum indivíduo pode ser salvo, nenhum, se não for pela morte, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Cristo morreu por nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, Paulo afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados
segundo as Escrituras. Então, as Escrituras já vaticinavam que o Cristo haveria de padecer. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra com os seus discípulos, ele por diversas vezes alertou os seus discípulos com relação ao sofrimento que era necessário que ele padecesse. A princípio, os discípulos, eles não compreendiam muito bem essas palavras de Jesus, mas à medida que os fatos foram acontecendo, eles foram entendendo, e principalmente depois da ressurreição de Jesus Cristo, é que eles tiveram uma compreensão muito maior com relação aos sofrimentos do Messias e a sua posterior glória. Então, esse sacrifício de Cristo, ele estava previsto nas Escrituras Sagradas. Por isso que Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então nós devemos encarar aqui, quando pensamos na morte vicária de Cristo, a dignidade do sacrifício que Cristo fez. Por quê? Porque o Filho bendito, o Filho eterno de Deus, se entregou pelos nossos pecados. E isso tem um valor infinito. E também indica a plena satisfação da obra de Cristo. É o sacrifício perfeito, completo e plenamente satisfatório. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que Cristo padeceu uma vez pelos pecados e aparecerá segunda vez, sem pecado, para aqueles que o aguardam para a salvação. O escritor aos Hebreus, quando ele trata da oferta do corpo de Cristo, a oferta que ele fez de si mesmo por nós, a oblação perfeita para satisfazer toda a justiça de Deus, através do seu próprio sacrifício, ele diz que essa oferta de Cristo foi feita uma única vez, diferente das ofertas e dos sacrifícios do Antigo Testamento, que constantemente eram repetidos. Por exemplo, o Dia Nacional da Expiação, o Dia do Perdão, né, chamado Yom Kippur, aquele dia que se repetia todos os anos. E diz o escritor aos Hebreus que era como uma comemoração dos pecados, porque tinha que acontecer todos os anos. Mas Cristo não. Cristo morreu uma única vez e a sua morte foi a oferta dele mesmo por nós e é plenamente satisfatório, completo, absoluto e perfeito. Graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por essa verdade maravilhosa. Também a Bíblia diz, em Romanos 5:10, que pela morte de Cristo, pela morte dele, nós fomos reconciliados com Deus. Também na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, verso 3, o apóstolo Paulo ensina que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, nós temos a identificação nossa com Cristo através da morte. E isso nos traz uma esperança gloriosa, porque no capítulo 6 de Romanos, versículo 5, o apóstolo diz que se nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, nós também o seremos na da sua ressurreição. Então, o batismo em Cristo é o batismo na identificação com a morte de Cristo. Assim como Cristo morreu, nós também fomos batizados em Cristo, morremos para a velha vida,
e, portanto, somos identificados com essa morte. Morremos para o eu, morremos para o pecado, morremos para o domínio e o poder de Satanás, morremos para aquilo que nos prendia, aquilo que nos escravizava, aquilo que nos vencia, o poder do pecado, a ação do pecado. Morremos com Cristo. E, nos identificando com a sua morte, nós também temos essa gloriosa esperança que, como ele ressuscitou, nós também nos identificamos com a sua ressurreição. Daí nós morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma vida nova. Não pode haver ressurreição se não houver morte. E através do sacrifício de Cristo, da morte vicária de Cristo, nós somos identificados com Ele na sua morte. Na verdade, essa identificação, ela sempre continua na vida do santo, na vida do servo de Deus. O apóstolo Paulo diz que o seu desejo supremo era conhecer a Cristo cada vez mais e se tornar cada vez mais semelhante à sua morte. Veja que o poder da morte de Cristo é um poder que atua em nós, ou deve atuar em nós, para que cada dia possa haver em nós a mortificação do pecado. O apóstolo Paulo disse em Colossenses, ele ordenou dizendo, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses capítulo 3, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, que é a idolatria, nessas coisas que antes nós vivíamos. Mortificai. Como que nós podemos mortificar tudo isso? Através do poder da mortificação e da manifestação da morte, a identificação com a morte de Cristo em nossa vida. Cada momento de nossa vida, nós temos que fazer uma análise em qual pecado nós estamos incorrendo, em qual transgressão nós estamos nos cedendo a ela, para que nós possamos trabalhar isso na nossa vida, através da confissão, através da busca pela presença de Deus e pelo poder do Espírito Santo, a morte de Cristo se manifestar nessa área de nossa vida, para que nós possamos vencer todo o mal e assim, cada vez mais, morrendo para o mundo, mortos de fato, na prática da vida, não apenas no conceito doutrinário de saber que isso é uma realidade. É sim, é uma realidade, mas a grande questão é, temos nós experimentado essa realidade na nossa vida? Essa é que é a questão. Nós precisamos experimentar esta realidade da morte de Cristo em nossa vida, enquanto nós não aprendermos a nos submetermos diante da graça de Deus, a buscarmos de coração, com o coração contrito, quebrantado, e lutarmos com todas as forças e com a graça de Deus, é claro, contra o poder do pecado. Porque o escritor aos Hebreus, ele diz que ele fala aos seus leitores, vocês ainda não combateram até o sangue lutando contra o pecado. Então nós temos que lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado é que a morte de Cristo exerça o seu poder mortificador nas obras da carne, no poder do pecado sobre a nossa vida, de forma prática e de forma diária, e isso o Espírito Santo faz, mas nós devemos sempre estar atentos a isso e buscar de forma penitente, confessional, confessar os nossos pecados e buscar a virtude de Cristo na nossa vida, a virtude da sua vida, a virtude da sua ressurreição, para que possamos, vencendo todo o mal e todo o pecado, triunfarmos na vida espiritual, no poder do vigor espiritual que também vem da vida em Cristo. Em Colossenses capítulo 1, verso 22, Paulo mostra que é pela morte de Cristo que Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, nos torna santos, irrepreensíveis e inculpáveis, porque um dia Ele quer nos apresentar diante de si mesmo, e é através de sua morte que Ele vai nos apresentar santos, irrepreensíveis
e inculpáveis. Então vamos permitir que Ele opere na nossa vida pelo Espírito Santo, através da sua morte. Ele morreu em nosso lugar. Sim, é uma verdade bendita e gloriosa. Por isso nós o louvamos e nós o glorificamos. Mas a sua morte tem que fazer o efeito em nossa vida, para uma vida de santificação e uma vida sem culpa, para que possamos um dia chegar diante dele. Então o alvo da sua morte na cruz é nos conduzir à presença dele mesmo. Pela morte de Cristo, outra coisa importante, nós contemplamos o seu amor por nós. Isso é glorioso. Vemos o amor de Cristo por nós. Ele nos ama. O próprio Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá no livro de João, diz no capítulo 13, que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor glorioso. Ao olhar, ao ler os evangelhos, ao olhar a paixão e a morte de Jesus Cristo, nós nos curvamos em adoração e gratidão pelo seu amor por nós. E esse amor por nós, essa compreensão, essa contemplação, esse entendimento desse amor, deve nos levar ao reconhecimento de Jesus como Senhor de nossas vidas, a quem nós devemos amar acima de tudo e acima de todos, e para quem nós devemos viver. Paulo escreveu sobre isso no capítulo 5, verso 14 de 2 aos Coríntios, 14 e 15. Ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você vive? Você vive para si mesmo? Pelos seus próprios prazeres? Cristo não morreu por isso. Ele morreu por nós, para que nós, que temos Ele como nosso Salvador e o entendemos como o nosso Senhor, reconhecendo o seu amor que deu a sua vida por nós, nós devemos tê-lo como a coisa mais importante na nossa vida, como o mais importante, prioritário em nossa vida, de maneira que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele, para aquele, na linguagem de Paulo, que por nós morreu e ressuscitou. Você vive para Jesus? Você vive para Ele? Ele é o seu Senhor? Ele é o alvo de sua vida? Ele é o alvo de sua devoção? Jesus é o centro de todas as suas decisões? Você se importa com o que Ele acha? Você medita na palavra dEle? Você ora? Você fala com Ele? Você o honra em suas atitudes, em seus relacionamentos? Ele morreu para ser o Senhor da nossa vida. Ponto 2 da nossa lição vai continuar falando agora sobre a expiação. O dicionário bíblico Wycliffe, ele diz que a palavra expiação é um termo anglo-saxão que possui a força de transformar em um. Essa palavra, então, expiação, na língua anglo-saxã, ela diz que, ou é um termo, né, anglo-saxão, que ela significa transformar em um. Então ela fala de um processo de trazer aqueles que são inimigos para uma harmonia e unidade, significando então reconciliação. Reconciliação. Então, eu já citei aqui Romanos 5:10, que fala que nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Também nós éramos inimigos. Observe uma coisa, a Bíblia não diz que Deus é nosso inimigo. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. E Cristo, através da sua morte na cruz, nos reconciliou com Deus. Não diz que ele reconciliou Deus conosco.
diz que ele nos reconciliou com Deus. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho e o rogo dele, o clamor dele, que ele registrou na carta aos Coríntios é esse: rogo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Então, para nos reconciliarmos com Deus, é através de Jesus Cristo. Então, a palavra expiação significa a reconciliação com Deus. Sob a lei mosaica, ou por ocasião, debaixo da lei mosaica, a expiação pelo pecado era conseguida através de uma vítima sacrificial, um animal. O derramamento do sangue do animal era evidência da sua morte. A Bíblia diz em Levítico 17:11 o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela vida. Então nós temos a expiação lá na lei mosaica, através dos sacrifícios, onde o sacrifício era feito e o pecador ali recebia o perdão dos seus pecados. E a palavra expiação ali aparece também no sentido de haver uma reconciliação com Deus através do sangue de uma vítima, de um sacrifício que era feito sob a lei mosaica. Em Romanos 5:11, a Bíblia diz que é através de nosso Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a reconciliação. É através dele. Porque, como eu já citei a princípio, ele é a oferta perfeita pelos nossos pecados. Então, a bendita doutrina da expiação, ela nos mostra como a maldição da lei é removida graças ao fato de que Cristo se tornou maldição por nós ao ser pendurado na cruz. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então, ele se fez maldição por nós para remover a nossa maldição. E também, em virtude dessa reconciliação que Cristo operou, nós podemos agora ter paz com Deus. Paulo fala isso em Romanos 5:1. Estamos reconciliados com Deus e chegamos a ser, através do Espírito Santo, participantes da vida de Cristo. Coisa gloriosa, coisa maravilhosa. O efeito da obra de Cristo na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, da sua morte, nós somos reconciliados com Deus, recebemos o Espírito Santo e Cristo vive em nós. Nós temos a vida de Cristo. Na verdade, nas palavras de Cristo Jesus, nós estamos nele e ele está em nós pela ação do Espírito Santo que nos faz vivermos essa vida gloriosa, uma vez que estamos reconciliados com Deus. Então nós temos paz com Deus. Graças a Deus, podemos chamar Deus de nosso Pai. Que privilégio maravilhoso, que conquista gloriosa através do que Cristo fez ao expiar, ao nos reconciliar com Deus. Outra coisa importante é que pela expiação, a justiça de Cristo é imputada ao pecador. A justiça dele, porque nós não temos justiça. O profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós não temos justiça, mas ele é a própria justiça. Cristo, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, é quem foi feito por Deus a nosso favor, a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa redenção. E também a nossa sabedoria. Cristo foi feito por Deus. Então, nós devemos encarar a morte de Cristo da forma como Deus a vê, porque foi parte do plano de Deus. Cristo veio para honrar o Pai, fazer a vontade do Pai. Veio para isso e cumpriu plenamente a vontade do Pai. E o Pai se satisfaz em seu Filho. E nós também devemos nos satisfazer plenamente em Cristo, porque só através do que Ele fez que nós temos esses benditos privilégios. Nós somos, por seu sangue, purificados
da culpa e renovados por seu Espírito, segundo a imagem de Deus. Há um poder transformador. Então nós somos reconciliados pelo sacrifício de Cristo, temos paz com Deus, temos a vida de Deus, e isso estamos num processo de transformação à imagem do Filho de Deus. Estamos sendo trabalhados por Deus, de maneira que em nós vai se manifestando o fruto do Espírito, a semelhança com Cristo, para que um dia possamos atingir a estatura de varão perfeito, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta obra bendita, esta obra maravilhosa da redenção, da salvação, da expiação, desta gloriosa reconciliação, tudo pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada seria possível sem o seu sacrifício na cruz. Por isso que o ponto 3 da lição vai falar do valor do sacrifício de Cristo. Esse é um valor infinito e incalculável. O valor aqui está vinculado à dignidade de quem se ofereceu em sacrifício, ou seja, o bendito Filho de Deus, que foi a oferta pelos nossos pecados. João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus. João 6,33 diz que ele é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Coisa linda. Perceba você o valor do sacrifício de Jesus nas palavras de Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5 a seguir. O apóstolo, pelo Espírito Santo, inspirado, disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele aniquilou-se, ele se humilhou, fez-se homem, como o homem fez-se servo, ainda humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E ali na cruz, ele foi o sacrifício perfeito que nos traz os benditos privilégios da reconciliação com Deus e da nova vida em Cristo, através da sua gloriosa e maravilhosa ressurreição. Que valor devemos dar a Jesus Cristo? Que valor devemos dar ao seu sacrifício? Devemos valorizar, vivendo uma vida pura, de sentimentos puros, uma vida santa, uma vida para a glorificação do seu nome. Não podemos jamais envergonhá-lo, não devemos jamais decepcioná-lo, devemos estar clamando constantemente para que o Espírito Santo não nos deixe nunca transgredirmos, envergonharmos, entristecermos aquele que por nós morreu na cruz, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, assim como no céu ele é adorado e glorificado, porque através do seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, diz o Apocalipse, e os fez reino e sacerdócio para o nosso Deus e Pai. Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, ele que é a raiz e a geração de Davi, esse Jesus maravilhoso, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que voltará. Que o Espírito Santo use você para glorificar esse Cristo glorioso que morreu por nós na cruz do Calvário. E eu quero concluir essa reflexão com algumas palavras do hino 255 da harpa cristã, que diz assim: comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Outra estrofe diz: estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Tudo isso
por causa do que Cristo fez por nós. Que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado e que a nossa vida seja um pouquinho parecida com a de Paulo, que ele disse: eu vou me gastar e me deixar gastar por vós, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ao Cristo que ele servia, ao Cristo que ele glorificava como Senhor e se deixava gastar por ele. Que nós possamos também, no nosso contexto, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em tudo que fizermos, vivermos de maneira que o nosso Senhor Jesus Cristo viva em nós e o seu sacrifício seja por nós sempre valorizado. A Ele a glória e a Ele o louvor. Deus abençoe a sua vida.